Flávia, boa noite. Bem-vindas. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a questão do pânico, né? Então, a pedidos, né, Paty? Nós vamos falar um pouquinho sobre o pânico e fazer a respiração, fazer as respirações e a meditação com a tigela, né? O pânico, né, também derivado aí do transtorno de ansiedade, muitas vezes muitas pessoas já tiveram alguma crise de pânico ou já sentiram ou nem sabem que tiveram, porque os sintomas muitas vezes eles são confundidos com coisas físicas mesmo, né? Então a gente às vezes sente palpitação, falta de ar, insônia principalmente, e tudo isso pode ser derivado aí de questões que a fundo são nada mais nada menos do que ansiedade, né? Ansiedade generalizada. E às vezes a gente não se dá conta que vai vindo um processo de medo. Então é notícia que a gente ouve, notícias ruins, tragédia, morreu fulano, morreu ciclano, e aí nós começamos a acumular aquilo, né? E nosso corpo começa a ficar num estado de alerta, num estado de, aquele estado de luta ou fuga, né? De alerta, e aí a gente começa a somatizar isso, né? E a primeira sensação, normalmente, é de respiração curta. Então a respiração fica encurtada, dá aquela sensação de falta de ar, a gente não consegue respirar direito, né? E aquilo vai aumentando, o coração vai acelerando e você fica num estado de alerta que não consegue relaxar. Pode dar formigamento, pode dar tremedeira, pode dar suor, né? Tem gente que começa a suar nas mãos, suar, né, na cabeça, e tudo isso são sintomas de uma eventual crise de pânico. É lógico que a síndrome de pânico, quando ela começa a se agravar, quando ela é muito constante, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, às vezes até psiquiátrico. Mas no início, ou quando você tem uma crise ou outra, dá pra gente começar a perceber, né, e tentar controlar. Uma coisa muito importante quando você começa a ter essa sensação, a primeira coisa que nós devemos fazer é respirar. A coisa mais importante, o melhor remédio para pânico é a respiração. Então, o que a gente faz? A gente vai começar a respirar. Então, como é que é começar a respirar? Não, a gente respira o tempo todo, mas a gente não se dá conta do jeito que estamos respirando. Então, um dos fatores é controlar a respiração. Então, vamos começar agora, né? Todos sentados, em uma posição confortável, né? Se ajeite bem. E agora, nós vamos inspirar pelo nariz e soltar forte pela boca. Então nós vamos fazer uma respiração que nós vamos inspirar pelo peito mesmo, enchendo bem o peito e soltando de uma vez. Vamos fazer isso umas 5 vezes. Agora nós vamos inspirar e nós vamos contar. É muito importante a contagem, porque isso vai fazer com que a gente, numa situação de crise, numa situação que você não está bem, você pare a mente e comece a prestar atenção na contagem. Isso ajuda a parar um pouquinho
os pensamentos e também voltar a concentração, o foco para si mesmo e não para fora. Então nós vamos contar em 3 e soltar o ar em 6, tá? Então nós vamos inspirar pelo nariz em 3 e soltar o ar pelo nariz em 6. Inspira em 3. Solta em 6. Se ficar muito longo, 6 para soltar, solte em 4, tá? Começa soltando em 4, depois você aumenta para 5, até chegar no 6, porque às vezes a gente está tão agitado que soltar o ar em 6 vai deixar a gente com mais falta de ar ainda, vai ficar ofegante. Então, se isso acontecer, você inspira em 3 e tenta soltar em 4, né? 5. Mesmo se não der 4, solta em 3, tá? Mas vai tentando aumentar, porque quanto mais você retarda o soltar o ar, mais relaxante fica. Quanto mais a gente retém o CO2 no organismo, né? É estranho isso, mas é verdade. Ele tem um efeito sedativo. Né? O CO2, o gás carbônico, quando a gente retém, ele tem um efeito sedativo para o cérebro. É por isso que a gente faz aquela respiração de segurar o ar também. Para justamente deixar a mente mais tranquila. Então, vamos lá, vamos repetir mais uma vez. Inspira em 3 e tenta soltar até 6. Toda vez agora que você vai inspirando, você vai tentar levar o ar lá para baixo, tirando a sensação, tirando o ar só aqui do tórax, levando o ar lá para o abdômen. Mais uma vez, inspirando, fazendo uma respiração bem longa. Solta o ar em 6. Coloque as mãos sobre o abdômen para você sentir se realmente o ar está indo lá embaixo. Você tem que sentir sua mão subir. Mais uma vez. Solta o ar. Aí, agora nós vamos fazer a respiração completa, tá? Inspirando em 4 tempos. Retendo o ar em 4, soltando, vamos soltar em 4, tá? Vamos soltar em 4 e segurar no vazio em 4. Vamos lá, inspira. Retém. Solta. Segura sem ar. Mais uma vez. Solta, segura no vazio, última vez, retém, solta, segura no vazio, ótimo. Então é isso, tá? Numa eventual crise de pânico ou de medo excessivo ou ansiedade excessiva, tente primeiro fazer essa respiração curta mesmo, de encher o tórax e soltar pela boca, e depois comece a respiração essa de inspirar em 3 tempos e soltando em 3, em 4, 5, 6. E por último, faça essa respiração completa, tá? Que pode ser feita assim: inspirar em 4, segurar o ar em 4, soltar em 4 e segurar sem ar em 4. Lembrando que essa respiração, ela é abdominal, ou seja, você vai levar o ar lá para baixo, não deixa aqui em cima no tórax, não. Só aquela primeira
de soltar o ar de uma vez pela boca, é que nós vamos inspirar curtinho aqui pelo tórax, tá? As demais, todas tentando levar o ar lá para baixo. E é isso que vai fazer a respiração voltar no seu fluxo normal e vai mudar o nosso estado fisiológico, certo? Então agora vamos fazer a nossa prática meditativa. E a prática de hoje vai ser com a visualização aqui no tórax novamente, tá? Que é a área onde no medo, no pânico, na ansiedade, ela fica mais alterada. Então nós vamos, na visualização, imaginar entrando um ar, né? Visualiza a cor azul, azul mais escuro, azul índigo, preenchendo todo o seu tórax, preenchendo a área do pulmão, a área do coração, e a hora que você solta o ar, você vai soltando, tentando soltar o mais lento possível, tá bom? E vai fazendo esse processo enquanto vai ouvindo aqui o som das tigelas. Preparados? Então vamos começar.
Lentamente vamos voltando, fazendo uma respiração bem profunda. Mexendo as mãos, os pés. Abrindo os olhos, voltando aqui para a realidade presente, se espreguiçando. De volta. E aí, pessoal, espero que tenham conseguido relaxar, trabalhar bastante aí a região aí do tórax, pulmão, coração, trabalhar bastante a respiração. E é isso, né? A chave para o pânico é a respiração. A respiração é para tudo, né? Então, lembrem-se dos exercícios de respiração, lembre-se da respiração quando estiver sentindo muita ansiedade, muito desconforto, muita agonia. Obrigada, gente. Então, é isso, certo? Provavelmente voltaremos para o nosso horário anterior, né? A partir da semana que vem, espero que já consigamos voltar, mas eu aviso vocês, porque assim mais gente consegue participar ao vivo, né? Obrigada, Neuza, obrigada, Paty, obrigada, Flávia, obrigada aí, pessoal que participou, obrigada, Letícia, prazer em vê-la aqui, Giovana, obrigada. Gente, obrigada, Patrícia. Obrigada, pessoal. Então, boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.